Glória a Deus. Para você se sintonizar no contexto, vamos ler o texto inteiro, porque texto sem contexto é pretexto para heresia. Amém? Glória a Deus. Evangelista Lucas, um grego filho de uma hebreia com um grego, nasceu Lucas, que era médico. E ele escreveu aqui no Evangelho segundo Lucas: e eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também, passou de largo. Certo samaritano, que descia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Perguntou Jesus. Respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia com ele. Então lhe disse Jesus: vai e procede tu de igual modo. Amém, queridos? Fecha agora a Bíblia. Fala por mão do lado. Desliga o celular. Esse é o momento da mensagem. Nada pode tirar a tua atenção. Aliás, o culto, nada pode tirar a tua atenção durante o culto. O culto, você não vem assistir, você vem entregar o teu melhor para Deus. Nós precisamos ter um pouquinho mais de reverência no momento de culto. Reverência a Deus. Pai, no nome de Jesus eu oro com a tua igreja. O Senhor nos ensinou que tudo que nós orarmos em concordância, no nome de Jesus, o Senhor Deus estará nos concedendo. E nós oramos agora declarando, Senhor, a nossa necessidade de ouvir a tua voz, de sentir a tua glória, a tua presença, para que nós possamos, ó Pai, receber um caminho a seguir, a caminhar. Precisamos, ó Pai, de direção. Precisamos da tua presença, do teu cuidado, Pai, da tua proteção. Fala conosco nesta noite, no nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Quero rapidamente trazer aqui um pouco da história para você entender o contexto. 720 anos antes de Jesus, nós já conhecemos a história que Deus permite que o reino de Israel fosse dividido. Salomão não cumpriu com a palavra de Deus, ele se desviou dos caminhos, ele permitiu que ele se casou
com mais de 400 mulheres, 500 concubinas, ele desviou o teu foco, ele permitiu que algumas mulheres tirassem ele não só da fé do caminho, mas que levantasse altares pagãos, e Deus, então, permite que assim que o filho dele assumisse, Roboão assumisse o trono, faltou-lhe sabedoria e o reino se dividiu, ficando Judá, o reino do sul, com Jerusalém e a tribo mais nova, Benjamim, e as 10 tribos do norte ficaram situadas com o nome de Israel. O que acontece? Um reino dividido, não. Uma igreja dividida, não. Uma casa dividida, não. Então começa a orar por unidade da tua vida, da tua casa, orar por unidade da igreja, irmãos, porque o crescimento e a unidade da igreja impacta na tua vida, na tua família, nos teus sonhos e nos teus projetos. Então, se você ainda não dobrou o teu joelho, começa a interceder para que a unidade venha sobre a tua igreja, sobre a tua casa, sobre a tua família, porque um reino dividido, uma igreja dividida, uma casa dividida, um casamento dividido, não prospera. É palavra de Deus. Tanto é que começou a decadência do reino de Israel quando se divide, porque o reino do norte, agora comandado por Jeroboão, um homem levantado por Deus, também se desvia dos caminhos do Senhor, e em pouco tempo troca-se rei, coloca outro rei, levanta outro rei, eles são tomados pelos assírios, e os assírios tiram o povo dali, uma parte leva para outros reinos, e traz outros tipos de pessoas, e ali eles começam a viver de uma forma diferenciada, não mais da presença de Deus. Ali começa a viver um povo que agora está misto, né? Ali está um povo que não é mais aquele povo que conheceu o poder de Deus. Então o que acontece? O reino do sul, formado por Jerusalém, ele começa a olhar para este povo e eles notam que eles agora não adoram o mesmo Deus, e eles começam a criar uma barreira com o reino do norte. A capital do reino do norte, ela passa a ser uma cidade intitulada por Samaria, diga Samaria. Então começa-se aí. Depois, quando Jerusalém também é levada para o cativeiro, e depois de 70 anos, começa a vir, vem Neemias, vem Esdras, e ele começa a restaurar o templo e os muros, aquele povo começa, que é um povo que não era o povo de Deus, começa a criar alguns obstáculos, e criou-se toda essa barreira entre os judeus e os samaritanos. Os judeus, eles não passavam, eles cortavam um caminho de quase 50 quilômetros para não passar dentro de Samaria. Tamanha era a resistência para que esse povo reatasse a amizade. Jesus, a todo tempo, ele está trabalhando para quebrar, para resolver esse problema de divisão. Note bem que no Evangelho de João, no capítulo 4, Jesus ele faz questão de passar por Samaria, porque ali ele teria um encontro com uma mulher, e aquela mulher ia falar do amor, ia falar da bênção de conhecer Jesus, e trazer toda aquela cidade arrebanhada para ouvir Jesus. Então Jesus a todo tempo ele está trabalhando para quebrar essa divisão, só para você entender o contexto histórico, porque havia esse embate com os samaritanos. Não é à toa que Jesus cita aqui, falando agora, 750 anos depois, respondendo a um fariseu que a todo tempo estava tentando confrontar, os fariseus a todo tempo confrontando Jesus para entender, compreender
Qual que era o chamado de Jesus? Porque eles esperavam o Messias, eles estavam, Joel, ansiosos pela vinda do Messias, mas eles esperavam o Messias montado no cavalo branco, eles esperavam o Messias que fosse um guerreiro, que fosse tomar o poder que estava nas mãos de Roma, pelo poder da espada. Mas Jesus vem de uma forma diferente, e ele vem não para tomar o poder, mas para declarar que todo aquele que é filho de Deus recebe a presença de Deus. Mas ele vem para declarar que o reino que seria estabelecido não seria o reino dos homens, mas o reino de Deus. E o reino de Deus, Jesus explicando, não está aqui ou acolá. O reino de Deus está dentro de você, amém? Porque você é templo e morada do Espírito Santo. Paulo dizendo que nós somos templo e morada do Espírito Santo, porque Deus, ele soprou sobre você o seu próprio Espírito. Ele não só fez você a imagem e semelhança, mas ele soprou, sopro de vida sobre você. E aqui Jesus sendo confrontado por um fariseu, e Jesus com muita sabedoria, ele devolve a pergunta perguntando: o que diz as Escrituras? Ele não responde, ele fala: olha, já que você é o mestre da lei, irmão Antônio, o que diz a Escritura? E o mestre, né, da lei, ele fala: olha, a lei diz que eu tenho que amar a Deus de todo o meu coração, amar a Deus com toda a minha força, com toda a minha intensidade. E é verdade, queridos, isso é um dos dois grandes mandamentos. Note bem que Jesus, ele diz: olha, eu não vim para findar a lei, eu não vim para acabar com a lei, eu vim para cumprir a lei. Jesus, ele vem para cumprir a lei, só que ele vem para cumprir a lei, ele cumpre a lei no detalhe, mas ele deixa para nós um formato diferente, porque nós jamais, irmão Reginaldo, conseguiríamos, pastora Adriana, cumprir a lei, porque se eu quebrar qualquer um dos 10 preceitos, eu quebro todos, eu estou condenado para o resto da vida. E Jesus, sabendo que a lei, homem nenhum poderia cumpri-lo, com exceção ao próprio Senhor Jesus, que cumpriu a lei no detalhe, ele resume a lei em 2 normas. Primeira, amar a Deus com toda a tua força, com toda a tua vontade, com toda a tua motivação, com todo o teu desejo. Esse é um dos grandes princípios que nós, para sermos homens vencedores, uma igreja vencedora, precisa atuar. Nós precisamos amar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa vontade, com todo o nosso desejo. E isso nós podemos fazer de que maneira? Principalmente quando você está aqui na casa de Deus, porque quando você está no trabalho, você tem desculpa que você tem que estar ligado e antenado naquilo que você precisa fazer. Quando você está na tua casa, você tem que dar atenção para um ou para outro, mas quando você está no culto, o culto é para adorar o Senhor com toda a tua força, toda a tua motivação, todo o teu desejo. Tem verdadeiros adoradores aqui nesta noite? Então mostra para que você veio fazer aqui nesta noite. Levanta a tua mão e adore o nome santo dele. É a Bíblia que está falando que você precisa entregar o teu melhor para Deus, até porque Deus entrega o melhor para nós. Ele nunca entregou sobra para você. Olha para o teu lado aí para você ver. Olha aí, a pessoa bonita que está do teu lado aí, ó. Olha o maridão que Deus te deu, olha a mulher bonita que Deus te deu, olha a família bonita que Deus colocou na sua vida, olha os seus filhos, olha como Deus tem te dado do melhor, querido. E Deus só te pede uma coisa: que você possa adorá-lo em espírito e verdade. Cadê os verdadeiros adoradores nesta noite? Eu estou sentindo falta hoje aqui. O que está acontecendo? Cadê o Nilinho? Está escondido? Está debaixo da cadeira? Deixa esse negócio para lá, Nilinho, vem para cá. Amém? Então, quando você ama a Deus, querido, com toda a tua força, toda a tua vontade, você vai entender que é muito fácil você olhar para o próximo.
E esse é o segundo mandamento, que Jesus resume. Ele sabia que nós, como homens, jamais, até porque a lei, ela veio para apontar o erro, apontar o pecado. A lei, ela veio simplesmente, no princípio Deus chama Abraão e fala, de você vai vir um descendente, e esse descendente, eu vou fazer, né, uma grande nação. Ele está falando de Jesus. Quando Deus chama Abraão lá, em Gênesis, ele já está falando da graça. A graça veio primeiro do que a lei, ela veio bem antes. A lei veio depois só para que o homem pudesse entender o que era pecado e o que não era pecado. Ele veio mostrar uma lista de erros e injustiças para ele tomar consciência. Mas Deus sabe que eu e você não podemos cumprir a lei, mas nós podemos viver pela graça. Pastor, como é que é esse negócio de viver pela graça? É você amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua vontade, toda a tua motivação, e você amar o teu próximo como você ama você mesmo. É o que Jesus pediu aqui para o fariseu refletir. Tinha um propósito nisso, porque ele falou, qual que é as duas leis? Primeiro, amar a Deus. Segundo, amar o próximo. Porque quando você ama, Fábio, o teu próximo, você não deseja o mal para ele, porque você ama ele como você ama você. Você quer o bem do Anthony, como o Anthony quer o mesmo bem para ele, né? O Solano quer o bem dele, então ele não vai querer o mal do Ivan, porque ele ama o Ivan como ele ama ele mesmo. Então, quando eu amo o meu próximo como eu me amo, eu não vou querer as coisas que é dele, eu não vou invejar as coisas que é dele, eu não vou querer tomar o que é dele, eu não vou desejar o mal para ele, porque se eu desejar o mal para ele, eu estou desejando como se fosse para mim, porque eu amo o meu próximo como eu amo a mim mesmo, irmão Ricardo, e isso faz toda a diferença. Então note bem que Jesus, ele deixa bem claro, ele está explicando aqui quem que é o próximo, como que eu devo me portar diante do próximo. Mas o fariseu, ele não se contenta, ele tinha como propósito colocar Jesus na parede, ele queria extrair de Jesus todas as informações necessárias, que pudesse comprovar quem era aquele homem que era simples, mas era culto, aquele homem que era simples, era culto, mas ao mesmo tempo tinha uma sabedoria que poucos homens conseguiam falar. Jesus, ele falava da lei, ele falava da Bíblia, não como os fariseus, citando versículos, mas ele explicava o cotidiano daquelas pessoas, ele falava para aqueles que semeiam, para aqueles que cuidavam da terra, para agricultores, ele falava assim, olha, e veio o semeador a semear, aquele que semeia muito, vai colher muito, mas aquele que semeia pouco, vai colher pouco. Ele estava falando para agricultores, mas quando ele se deparava ali, entre o mar da Galileia, que só havia pescadores, ele falava para pescadores, e ele dizia assim, olha, hoje vocês pescaram uma grande pesca, mas venham comigo, porque eu vou ensinar vocês a serem pescadores de homens. Jesus falava a língua das pessoas. Nesse momento o Espírito Santo começou a falar com você, sabe por quê? Porque ele fala no teu idioma, ele fala da forma que você entende, ele fala da forma que você compreende, ele fala da forma que você é tocado e impactado, porque o Espírito Santo, ele não só fala pelo ouvir, mas ele fala tocando aos corações desta noite. Vai sentindo Deus aí, vai sentindo Deus aí. E é nesse momento que o fariseu, ele diz assim, mas explica para mim, quem que é o próximo? Explica para mim. Na verdade, quando o Senhor fala, amarás o Senhor teu Deus, ele está falando de Deuteronômio capítulo 6, verso 5, tá bom? E quando ele fala em amar o teu próximo como a ti mesmo, ele está citando Levítico 19, 7. Jesus, ele fala daquilo que contém a Bíblia, mas ele fala de uma forma simples, que todos podiam entender. E aí, como sempre, Jesus falava uma língua que as pessoas pudessem entender. As pessoas no tempo de Jesus, elas eram simples, elas eram praticamente analfabetas, talvez 0,5% da população teve acesso a aprender a ler e escrever. Então Jesus, ele falava de uma forma que todos, irmão Ilemar, pudessem compreender. E agora explicando para um fariseu, um doutor da lei,
um homem que tinha conhecimento, que talvez como Paulo havia sido criado, estudado aos pés de Gamaliel, homens sábios, instruídos pela lei, capacitados em entender e compreender toda a lei de Moisés. Mas agora Jesus sabia que não estava somente um fariseu ali ouvindo, mas ele sabia que tinha os discípulos, que tinha uma multidão ali ouvindo e prestando atenção do que o mestre falava, porque quando o mestre falava, todos compreendiam, todos entendiam e todos assumiam uma nova postura. Eu creio que Deus te trouxe hoje aqui com um propósito: ouvir a palavra de Deus, para mudar a tua postura, para mudar o teu andar, o teu caminhar. Deus sempre, quando fala conosco, Ele tem um propósito de mudar a nossa vida, de nos colocar num nível melhor, de nos situar e nos capacitar no entendimento diferenciado, para que através do entendimento e do conhecimento, irmã Inácia, a gente possa compreender o que é certo e o que é errado, o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus, porque quando eu compreendo, irmão Felipe, o que é certo e o que é errado, eu começo a tomar consciência que eu estou na presença de Deus, ou se eu estou me afastando de Deus, porque se eu estou agradando a Deus, Ele está se chegando a mim, mas se eu estou desagradando a Deus, Ele está se afastando de mim, porque o Deus que você serve, aquele que enviou o teu único filho, o teu unigênito, para que todo aquele que nele cresça, não pereça, mas tenha vida eterna, é um Deus de reciprocidade. Quanto mais você se aproxima dele, mais ele vem e te abraça. Quanto mais você ora buscando ele, buscando intimidade, mais ele fala com você. Quanto mais você busca ele, vivendo uma vida de santificação, mais o Espírito Santo está com você. Ei, tem alguém aqui que está tendo experiência com Deus? Só os que têm experiência com Deus. E Jesus diz assim: olha, um homem desceu de Jerusalém. Olha só, certamente esse homem, ele estava ali numa festa. As pessoas vinham a Jerusalém porque 3 vezes por ano tinha 3 festas: a Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa das cabanas. Eram 3 eventos. Esses eventos eram tão importantes que o próprio Deus, em Êxodo 34, 24, coloca na tela. Deus falou assim: olha, esse homem, ele tinha vindo a Jerusalém para cumprir um propósito. Certamente ele estava na festa da Páscoa. Ele havia vindo participar ali. Jerusalém, ele era um centro de negócios, era uma cidade polo. Mas acima de tudo o que acontecia em Jerusalém, acima de tudo do relacionamento, de ver parentes, de ver amigos, de fazer negócios, acontecia algo em Jerusalém que não acontecia em lugar nenhum. É o mesmo que está acontecendo aqui hoje. É uma reunião de crente, para aqueles que crêem, adorem o Senhor em espírito e em verdade, porque existe uma promessa. Deus, ele falava assim para o povo dele, Êxodo 34, verso 24, ele diz assim: ei, fica tranquilo, porque eu expulsei as nações dessa terra, eu aumentei o território de vocês, para que ninguém cobisse a terra de vocês, é eu que cuido, é eu que coloco as minhas mãos. Deus estava falando assim, presbítero Alcinei: olha, toda vez que você vem me adorar em Jerusalém, fica tranquilo, porque eu vou cuidar da tua casa, eu vou cuidar do teu gado, eu vou cuidar da tua plantação, porque toda vez que você cuida da casa de Deus, Deus está cuidando da tua casa. Toda vez que você cuida e se preocupa com a família de Deus, Deus está cuidando da tua família. Toda vez que você cuida das coisas de Deus, Ele está cuidando das suas. Sabe o que Deus está falando aqui? Pode descansar o teu coração, estou eu cuidando daquele lugar, porque você veio aqui com um propósito de me adorar, e a palavra do Senhor não muda, ela não faz curva, ela é direta, ela é certeira. O Senhor não falha, a palavra dele não volta vazia, antes de realizar aquilo que ele determinou, não falha. Se Deus falou: olha, pode vir, cuida da minha casa que eu vou cuidar da sua, cuida do meu negócio que eu vou cuidar do seu, pode ficar tranquilo, porque o Deus que você serve é um Deus que não pestaneia, Ele é o guarda de Israel, Ele não dorme. Aliás,
Deus, Ele não tem sombra de variação, Ele mesmo ontem, hoje, amanhã, e a Bíblia diz que Ele está sempre cuidando, atento para aqueles que se apresentam na presença dEle. Ele está sempre cuidando daqueles que guardam um tempo, reservam um tempo, um momento, um tempo de dedicação, um tempo de entrega. Se você está entregando o que você tem de melhor, pastor, o que eu tenho de melhor? Talvez para muitos é o dízimo, talvez é uma oferta, mas para muitos que entregam o teu tempo, que é o mais precioso, Deus está cuidando e aumentando o tempo da tua vida, aumentando o tempo que você vai passar por aqui, o tempo de qualidade com os seus filhos, o tempo de qualidade com a tua família. Deus, Ele é o Deus dos detalhes, e note bem, a palavra dele não volta vazia, e o Senhor disse que o dia de amanhã, no dia de amanhã, voltando, aquele homem, ele não estava numa festa, ele não estava numa bagunça, ele estava numa festa para Deus, e de repente esse homem, Jesus contando aqui, que ele voltando, descendo, estava voltando, ele é esbarrado por ladrões, salteadores, é espancado, é roubado, é abandonado quase morto. E eu quero falar para você que no verso 30, Jesus prossegue dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Olha só, o camarada estava em Jerusalém adorando, com um propósito. Quantos de nós, mas eu faço prova com Deus, eu estou na casa de Deus, como é que isso acontece comigo? Como é que Deus permitiu? Irmãos, nada acontece sem a permissão de Deus. Não cai uma folha da árvore se não for da vontade de Deus. Deus é soberano. Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Muitas vezes nós queremos jogar o macaquinho nas costas de Deus. Nós queremos jogar a culpa dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas injustiças, das nossas incredulidades. Muitas vezes nós assumimos o papel de Jó. É um tal de justiça própria. Quem sabe aqui conhece o tal da justiça própria? É quando você está descendo de Jerusalém e diz: poxa, eu estava adorando o Senhor, eu estava na casa de Deus, eu fui em Jerusalém, por que Deus permitiu isso acontecer comigo? Será que Deus ia permitir? Será que Deus ia permitir o justo, aquele que é santo, aquele que não deve nada para ninguém, aquele que é fiel? Será que é tão justo assim? Engraçado, Jó, ele começa o capítulo de Jó, a gente pensa que Jó é quase igual a Deus, santo, e depois você vai ver a todo tempo, ele mostrando a justiça própria dele. Não, eu não pequei não, como que eu ia pecar? Eu nunca fiz isso, eu não faço aquilo. E os amigos: mas será que não aconteceu isso? Depois ele vai discutir com Deus, e ele fala: Senhor, o Senhor conhece a mim mesmo. Aí de repente Deus fala assim: Jó, aonde que você... Deus perde a paciência, fala: Jó, aonde que você estava quando eu trouxe à existência as coisas que não existem? Jó, aonde você estava quando eu liberei sopro de vida sobre a terra? Jó, aonde você estava quando eu criei céus e terra, o sistema lunar? Aonde você estava? Aí Jó fala assim: Senhor, antes eu ouvia falar, hoje eu te conheço. Jó reconhece que sim, por mais santo que ele, por mais que ele jejuava, por mais que ele sacrificava, ele também era um pecador. Diante de Deus, irmãos, todos nós somos pecadores. Diante de Deus, nós só somos alcançados porque a graça nos alcançou, o sacrifício de Cristo nos alcançou. Nós só somos salvos e reconhecidos porque as misericórdias... Você sabe o que quer dizer misericórdia? É quando você está condenado
Quando você já foi condenado, eles gritavam misericórdia. Nós já estávamos condenados, porque nós todos pecamos, Romanos 6, mas pela graça de Deus, Jesus morreu e pagou o preço no teu lugar, no meu lugar. A cruz que ele foi pendurado não era dele, era minha, era sua. Nós só estamos vivos porque pela misericórdia de Deus enviou o teu Filho amado, e pela graça nós somos salvos. Nós precisamos entender. É por isso que Jesus explicava no detalhe, porque as pessoas, elas só têm conhecimento dos seus erros, das suas injustiças, quando ela conhece a palavra de Deus. Sem você conhecer a palavra de Deus, você acha que tudo é normal, tudo é assim. Não, irmãos, nós só estamos aqui pela misericórdia de Deus. Todos nós pecamos, fomos destituídos da glória de Deus, mas o amor de Deus, Filipenses diz que, o livro de Filipenses, Paulo diz assim, que Deus nos amou primeiro, por isso estamos aqui. Eu estou pegando esta história aqui para abrir o evangelho para você. Sabe por quê? Porque o amanhã só pertence a Deus. O amanhã só pertence a Deus. Por isso que o apóstolo Tiago, estou falando aqui, não quero que saia do contexto não, estou falando aqui do bom samaritano, que estava adorando a Deus na casa de Deus, que saiu depois de uma festividade, ele foi na semana da Páscoa. Você sabe o que quer dizer Páscoa? Semana das primícias, porque quando Cristo, na nossa Páscoa, Cristo foi oferecido como primícia, no meu lugar e no teu lugar. Os judeus vão a Jerusalém comemorar a Páscoa, que é a saída, a libertação do Egito, porque Cristo, lá no Egito, foi oferecido o sangue de um cordeiro, como primícia, para eles serem libertos, e o poder da morte passar por cima e não tocar na família deles. Mas nós comemoramos a nossa Páscoa, que Cristo foi oferecido como primícia, no meu e no teu lugar. Mas o amanhã só pertence a Deus. Tiago 4, verso 13, aquele homem sai de Jerusalém, talvez animado, Jesus contando aqui a parábola, saiu de Jerusalém, mas de repente ele foi afrontado, foi massacrado por salteadores, ficou morto no chão. E aí eu pego essa parábola de Jesus aqui, o Espírito Santo diz assim, o amanhã só pertence a Deus. Por isso você está hoje aqui na casa do Senhor, você não sabe o que vai acontecer amanhã, então entrega o teu melhor para Deus nessa noite. Amanhã só pertence ao Senhor, não sabemos se teremos fôlego de vida ou não, então adore o Senhor. Lembra semana passada aqui que eu citei um verso que diz assim, o salmista diz assim, olha, a gente tem que sempre estar buscando a Deus, aproveitar a nossa juventude, porque quando chegar os dias maus, a gente não venha dizer, olha, eu tive tempo, mas não adorei. Eu tive oportunidade, mas não entreguei a minha vida. Eu tive oportunidade, mas não fiz o bem. E o apóstolo Tiago, ele resume essa situação aqui. Talvez o que aconteceu com aquele homem, não estou falando do bom samaritano, estou falando do homem que desceu de Jerusalém. O apóstolo Tiago, irmão de Jesus, Tiago 4, verso 13, se puder colocar, Renato, eu agradeço. Ele diz, olha, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos o ano e negociaremos e teremos grandes lucros. 14. E aí ele diz, não sabeis vós o que vai suceder amanhã, o que é a nossa vida, sois apenas como neblina, que aparece por um instante e tanto dissipa. Em vez disso, devemos dizer, se o Senhor quiser, nós viveremos. Se o Senhor quiser, nós vamos prosperar. Se o Senhor quiser, assim nós estaremos. Então no verso 17, portanto, aquele que sabe o que deve fazer, faça o bem. Queridos,
O dia de amanhã é só Deus. É por isso que hoje a gente não pode se preocupar com o dia de amanhã. Você tem que planejar o dia de amanhã. Você tem que planejar o mês que vem. Você tem que planejar o ano que vem. Você tem que planejar os próximos 5 anos da sua vida. Mas você vive hoje. Então entrega o teu melhor. Vive o teu melhor. Abençoa a tua casa. Abençoa a tua esposa. Abençoa os teus filhos. Abençoa o teu marido. Vive hoje. Amanhã é só Deus. Entrega o teu melhor hoje para Deus. Entrega a tua adoração. Entrega a tua vida a Deus hoje, viva hoje. Amanhã, meu filho, é uma dádiva de Deus se nós estivermos aqui. Amanhã é uma dádiva. Amanhã é glória a Deus e aleluia do mesmo tempo, porque como o japonês intitularam no Qualidade Total, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Então hoje agradecendo porque eu estou vivo, porque eu passei de ontem para hoje, e amanhã eu vou agradecer por mais um dia de vida. Gratidão. Aquele que tem gratidão vive mais. Aquele que tem gratidão tem presença de Deus, porque o ingrato, ele não tem a presença de Deus. Gratidão. E Jesus continua explicando a parábola. Olha, ele desceu, arrebentaram com ele no meio do caminho, mas de repente veio o sacerdote, e depois veio o levita. Mas qual que é a diferença? Todos são filhos de Levi, mas o sacerdote é da família de Arão. Somente os da família de Arão podiam oferecer dentro do templo. Somente os da família de Arão, os sacerdotes, podiam fazer o sacrifício diante de Deus, diante da arca, queimar o incenso agradável para Deus. Os levitas eram filhos dos irmãos de Arão que serviam. Um desmontava a tenda, outros carregavam os objetos, outros limpavam, cada um tinha uma função. Hoje a gente denomina levitas aqueles que cantam, né? Aqueles que cantam são músicos. Então veio o sacerdote, mas olhando para aquele homem rebentado, ele falou: deve passar logo na sequência, o levita vem aí, ele socorre. Talvez o sacerdote pensou que também aquele homem estava morto, porque o sacerdote não podia tocar no morto, porque era coisa imunda. Se ele tocasse em algo imundo, ele tinha que tomar banho com a água de uma novilha sacrificada vermelha, as cinzas de uma novilha. Vocês sabiam disso? Que toda vez que uma pessoa ficava impuro, o impuro é aquele que tocasse numa coisa morta, que fosse tocado por uma mulher que estava com o fluxo de sangue, ele se tornava impuro. E aí ele só ficava puro se ele saísse fora da congregação e tomasse um banho, irmão Fábio, com a água, com as cinzas de uma novilha que havia sido vermelha sacrificada. Talvez o sacerdote ficou com medo de ficar impuro, não tocou. Jesus diz assim: o sacerdote responsável pelo altar dos sacrifícios passou de longo, falou: eu vou tocar nesse negócio, bicho, não, já está morto mesmo, tenho o que fazer. E aí veio o levita, também da família de Levi, e passa longo, porque ele também tinha medo de ficar impuro. Gente, eu estou falando do mais alto nível sacerdotal da igreja. Ninguém, aqui Jesus falando, ninguém deu moral para aquele que estava ali no chão. Mas de repente, Jesus diz aqui, aparece um samaritano. Quem que era o samaritano? Aqueles que os judeus tinham como inimigo. Aqueles que os judeus cortavam um caminho para nem ter contato físico e nem visual. E aí vem um samaritano e para ali, olha para o enfermo, toca no enfermo, coloca primeiro vinho nas suas feridas para limpar, e depois azeite primeiro vinho para limpar e depois azeite para cauterizar.
pega ele, coloca ele na sua carruagem ou no seu animal, leva de volta para a cidade e leva numa estrebaria, e ainda diz: olha, eu volto daqui 3 dias, se você precisar ir para a farmácia, chamar um médico, pode chamar, que eu vou custear. Não deixa ele passar necessidade. O que aconteceu com este homem? Na verdade, Jesus está falando aqui de um samaritano que se moveu de íntima compaixão. Era o sentimento que Jesus demonstrava a todo tempo. A todo tempo, presbítero Mário, Jesus está demonstrando que o povo precisava ter compaixão um dos outros. O que é compaixão? Você consegue definir compaixão aí para mim? É aquele que se coloca no lugar para sentir a tua dor. É aquele que se coloca no teu lugar para sentir a opressão que você está sentindo. É aquele que se coloca no teu lugar para sentir a ansiedade que você está sentindo. É aquele que se coloca no teu lugar para sentir as dores que você está sentindo. É aquele que se coloca no mesmo pé de igualdade para sentir o momento que você está vivendo, para poder te dar uma receita certa. O bom samaritano aqui é o próprio Senhor Jesus. Ele não quis falar que era ele que tinha compaixão dos pobres, dos oprimidos. Ele mesmo se coloca no lugar. É ele que é o bom samaritano, e ele se coloca no teu lugar. Toda vez que você está chorando, ele se coloca na mesma posição para sentir o mesmo sentimento. Toda vez que você está passando por uma dificuldade, ele se coloca nessa posição de dificuldade. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que entre Deus e o homem só existe um mediador. 1 Timóteo 2,5: entre Deus e o homem, entre Deus e você só tem um mediador, meu querido. O nome dele é Jesus de Nazaré, o bom pastor, o bom samaritano. E ele está aqui na presença do Espírito Santo, dizendo: ei, fica tranquilo que eu estou sentindo a tua dor. Fica tranquilo que eu estou sentindo o que você está sentindo. Fica tranquilo porque eu consigo me posicionar e me compadecer. Jesus se compadeceu do homem de tal maneira que a Bíblia diz no livro de Filipenses que ele deixou o alto clero, que ele deixou o teu reinado, a tua glória celestial, e se fez homem, e sendo homem se fez como servo para servir aqueles que estão aqui, e sendo servo também passou pela morte de cruz, foi crucificado no meu e no teu lugar. Sabe por quê? Porque quando lá de cima ele estava na glória dele, ele falou: papai, não teve jeito, não teve jeito, olha só, todos pecaram. Adão pecou, Abraão pecou, Moisés pecou, todos foram destituídos da tua glória, mas eu vou descer lá como um servo, como um bom samaritano, e eu vou viver todas as dificuldades que os seus filhos têm vivido, para me sentir, mas não como Deus. Deus veio aqui como um homem como você vive, para viver as suas dificuldades, as suas afrontas, para viver as suas dores, as suas perseguições. Sabe por quê? Porque quando você dobra o teu joelho, pastor Adriana, irmão Demar, quando o senhor dobra o joelho, igreja, e você clama, quando você chora aos pés de Jesus, você tem um que intercede a teu favor lá em cima. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede a teu favor com gemidos inexprimíveis. Que é isso, pastor? É Paulo explicando que quando você dobra o joelho, é a mesma coisa quando o sacerdote entrava lá no Santo dos Santos e queimava incenso, e aquele cheiro agradável subia diante do trono de Deus. Hoje, quando você chora, quando você clama, há o bom perfume, cheiro agradável da presença de Jesus que é na tua vida, sobe diante do altar de Deus, e Deus lá em cima ele fala assim: ó, está chegando aqui um bom e perfume agradável do meu filho.
Nesse momento a Bíblia diz que Jesus já está de pé à direita de Deus, dizendo: ei, aquele choro da minha filha, aquele choro do meu filho, papai, eu sei os dias que ele tem vivido, eu sei as dores que ele tem passado, eu sei as adversidades que ele tem enfrentado. Aí o diabo acusa: mas é um pecador, ele quebrou a lei, ele quebrou a norma. Mas Jesus diz assim: o meu sangue foi derramado em favor dele, o meu sangue foi derramado, papai, eu paguei o preço. Ei, Jesus pagou o preço. Ei, Jesus já pagou o preço. Ele sabe as suas dores, ele sabe as suas dificuldades. É por isso que ele se compadece de você, porque quando o diabo te acusa, ele se levanta do trono e diz: papai, ele está arrependido. Ei, papai, está se humilhando na presença, reconhecendo que errou. Ei, papai, está confessando, está se humilhando na minha presença, reconhecendo que errou. E a Bíblia diz que todo aquele que reconhece que errou, confessa os seus erros, os seus pecados. João 1,19, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e toda injustiça. Levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão, porque teu Espírito Santo hoje está intercedendo a teu favor. Eu não sei o que você tem pedido, o que você tem clamado, mas a presença de Deus aqui é real. Ele tem intercedido. Se você tem chorado, continua chorando, não tem problema não. Pastor, mas é muito chato, é muito feio. Não, você sabe o que é feio? O orgulho ferido. Sabe o que é terrível? É a arrogância, a prepotência. Mas aquele que chora na presença de Deus, ele recebe graça, ele recebe autoridade. Ei, que história é essa? É quanto mais você se humilha na presença de Deus, mais Deus usa você. Quanto mais você se humilha na presença de Deus, mais o sangue de Jesus vem em forma de regeneração. Que negócio que é esse de regeneração, pastor? Não é bom samaritano? Sim, mas estou aqui para te dizer, irmã Valéria, igreja, que quando Jesus se levanta do trono, quando o acusador está apontando para o teu erro, para o teu pecado, o Espírito Santo vem e enche o teu coração. Jesus disse que é enviar o Consolador, para que todas as vezes que nós pecássemos, ele venha e nos coloca sobre nós uma reação que estamos errados. Então quando você sente aquela reação que você pecou, que você cometeu uma injustiça, não é nada seu, é o Espírito Santo, pelo sacrifício de Jesus, te convencendo que é necessário mudar, que é necessário confessar, que é necessário se humilhar. Aí o Espírito Santo te enche, e você vem e se joga aos pés do Senhor. Aí você chora, aí a oração sobe, e aí o Senhor diz assim: estão acusando ele, mas nesse momento, não só se arrependeu, como confessou, como se humilhou na minha presença, e aí a graça de Deus vem sobre a tua vida. Isso é graça. Pela lei nós estaríamos condenados, mas a graça é isso, é quando eu reconheço que Jesus morreu no meu lugar, pagou o meu pecado, me humilho e coloco diante da presença de Deus. Por que eu tenho que me humilhar? Porque Ele se humilhou em morte de cruz, Ele se humilhou para que nós possamos ter também esta graça do bom samaritano. Nós devemos nos humilhar na presença de Deus. Se você tem vergonha de se humilhar na presença de Deus, querido, quero te dizer que você está fadado a um insucesso. Mas se você está quebrantado, recebeu a humilhação na presença de Deus como uma dádiva, porque todo aquele que se humilha na presença de Deus, o próprio Deus o exaltará. É a palavra de Deus para você nesta vida. E aquele que Deus exalta, não é para ficar arrogante nem prepotente, mas é para se tornar um bom samaritano, como Jesus foi. Cadê os bons samaritanos aqui da igreja, que estão prontos para estender a mão para o próximo, para o necessitado? Olha só Jesus, como é que ele trabalha. Ele se coloca no lugar das pessoas que estão passando necessidade. Olha só, Lucas capítulo 4, verso 38, Jesus acabou de trazer Pedrão para se tornar um dos 12, o Pedro está animado, o Pedro está motivado, viu Jesus se entornar dentro do barquinho dele, do barco de André, quase virou os dois barcos com uma pesca ali na beira da lagoa.
mas ele chega em casa, a sogra está doente, está febril, não tem solução. A mulher vem de encontro com ele: amor, Pedro do céu, a minha mãe não tem solução. Mas de repente Jesus vem e fala assim, olha para aquela mulher, já febril, já passando dessa para outra. Ele fala: fica tranquilo, Pedro, porque hoje veio salvação para esta casa. Jesus, quando ele se compadece, ele não só se compadece de você. Eu não sei para quem que você está orando, se você está apresentando alguém da tua família, tua mãe, teu pai, teu parente, tua sogra, aproveita esse momento, porque o Espírito Santo está nesse lugar. Ele é aquele que se compadece daqueles que estão enfermos. Jesus falou assim: ei Pedro, traz ela aqui, porque na minha presença não tem nada que resista à palavra de Deus. Enfermidade, sai agora. Quem está recebendo, levanta a mão para receber autoridade. Aproveita a presença do Santíssimo, aproveita a presença de Deus nesse lugar, aproveita a presença daquele que pode se compadecer, que tem solução. Pastor, tenho passado dificuldade, eu tenho orado por uma multiplicação, eu tenho orado para que as pessoas, eu possa ajudar vidas, pessoas. Recebe aí, Mateus capítulo 14, verso 13, Mateus 14, 17, Jesus se depara, ele está cansado, ele pega um barquinho, ele vai para um outro lugar, mas de repente, chega uma grande multidão. Aonde Jesus vai tem multidão, então te prepara. Se você é templo e morada do Espírito Santo, significa que ele está com você, então te prepara para as multidões começarem a te acompanhar, porque aonde a presença de Deus, a salvação, a cura, a transformação, aonde a presença de Jesus, a libertação, e aonde tem a presença de Jesus, ninguém passa fome, ninguém passa necessidade. Sabe por quê? Porque quando Jesus chega, ele olha para os rostinhos, e não importa qual é a idade, Jesus olha para aquela multidão e fala: olha, eu vou dar o pão que vem do céu, mas depois tem que ter o pão que vai encher a barriguinha deles. Pastor, mas não tem jeito, só tem 5 pães e 2 peixinhos. Querido, o que é que você trouxe para a casa de Deus? O que é que você tem para apresentar na casa de Deus? Quando Eliseu entra na casa da viúva, depois dela orar um bom tempo, para os filhos não serem entregues aos credores, para não perder a tua casa, para não perder a reputação, Eliseu pergunta: o que você tem na tua casa? Jesus faz a mesma pergunta para os discípulos: o que tem aí para a gente oferecer para essa multidão? 5.000 pessoas, fora homens, mulheres e crianças. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus está perguntando nesta noite: o que você tem? Talvez você está pensando na tua conta bancária, você está pensando no que você vai faturar ainda em dezembro. Quero te dizer que na presença de Deus não precisa de muita coisa para você alimentar uma multidão, não. Na presença de Deus, para multiplicar o pouco em muito, não precisa de muito, porque Ele é o dono do ouro e da prata, é dono de todo o gado do mundo. A Bíblia diz que aquele que semeia na casa do Senhor, ele não só colhe 30 e 60, mas ele colhe 100. Lucas, ele já é perpétuo, ele é direto, ele não faz uma crescente nem uma decrescente. Ele fala: aqueles que estão na presença de Deus vão colher 100 por 1, é 10.000%. Não importa o que os teus olhos têm visto, é pouco para Deus, porque os olhos do homem não têm condições de atender a expectativa do soberano. Deus falou: traz os peixinhos aqui. São 12 homens que não acreditam, que não conseguem ver, que não conseguem entender, já haviam visto milagres, coisas sobrenaturais, não entenderam. Jesus, vai faltar muito dinheiro, não dá para alimentar. Traz os 5 pães. Aquilo que tem a bênção de Deus pode ser pouco, porque o pouco vai se tornar em muito, mas o muito sem a presença de Deus é nada. Então santifica a tua vida, santifica o pouco que Deus tem te dado, porque do pouco Ele vai fazer sobejar na tua casa, sobejar na tua vida, sobejar na tua família. É do pouco que Deus prospera a tua vida, é nos momentos de dificuldade que Deus vai mostrar o poder. Deus não vai fazer um milagre na tua vida
financeira se não tiver sacrifício. É no meio do sacrifício que Deus opera. Você está ganhando milhões, você está querendo o que de Deus, mas você está ganhando pouco na expectativa de que as coisas vão melhorar. É nesse sacrifício que Deus vai operar o milagre. E a Bíblia diz que aqueles homens foram alimentados, mulheres e crianças, e sobraram 12 cestos. Ei, quando Deus abençoa, meu filho, é como nós temos pregado aqui, você não está ligado numa cisterna, você está ligado numa fonte. A fonte, ela alimenta o rio noite e dia. Ei, você não é uma cisterna, você já virou um manancial de bênção. Vai sobejar, vai transbordar, como sobejou 12 cestos, para que você seja um abençoador. Deus te chamou para ser um abençoador. Só quem crê, levanta a mão e adora. É o meu microfone? Irmãos, o bom samaritano é aquele que se coloca no lugar do próximo. O bom samaritano é, antes de olhar os seus problemas, as suas dificuldades, ele está preocupado com as dificuldades do próximo. Porque Jesus também é o próximo. Jesus, ele diz assim: vai chegar o tempo que quando vocês chegarem na casa do Pai, eu direi: ei, muito obrigado, porque quando eu tive fome, vocês me alimentaram. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu estava isolado, vocês foram me visitar. Quando eu estava abandonado, vocês estenderam a mão. Aí disseram: mas quando que nós fizemos isso, Senhor? Quando meus pequeninos foram pedir um pão e vocês deram. Quando os necessitados, os pobres, pediram água e vocês deram. Jesus é o mesmo bom samaritano, mas é o próximo também. Lucas capítulo 8, verso 26. Jesus abandona, irmão José Clébio, praticamente ele cruza o lago de Nazaré, o mar da Galileia, e sem deixar os discípulos entender, ele vai para um lugar que ninguém queria ir. Ei, queridos, te prepara, igreja. Aquele que está com Jesus, ele não vai só para onde ele quer ir, ele vai para onde o Espírito manda. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito sopra, e você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, mas você sabe e sente quando o Espírito Santo está falando com você, está soprando no teu rosto, está testificando no teu coração. Alamas, Lehoma, Nabashai. Ei, Senhor Jesus, onde é que nós estamos indo? Esse lugar aqui é perigoso. Tem um cara aqui que anda arrastando corrente, ele bate em todo mundo. Jesus falou: não tem problema, é esse tipo de gente que eu mexo, porque eu vim aqui para quebrar os grilhões. Meu Pai me enviou para arrebentar as correntes, derrubar as cadeias, queimar as amarras. Arás, Neromás, Nerhalamá, Shébia. O bom samaritano se coloca na posição de libertador. O bom samaritano se coloca na posição de que aquelas pessoas também precisam de uma oração, precisam de uma direção. Deus está preparando uma igreja, forjando uma igreja aqui, sustentada numa rocha. Quando Jesus fala para Pedro que vai fundamentar ele numa rocha, ele está falando que não vai colocar Pedro numa rocha, ele está falando de um fundamento. Ele está falando: ei Pedro, eu vou te fundamentar numa estrutura que será inabalável. Eu vou te fundamentar na minha palavra, no meu evangelho. Ei, igreja, é a mesma palavra que Deus está liberando para você. Ele está forjando você num fundamento que vai viver de eternidade a eternidade. É a palavra de Deus que não volta vazia antes de realizar o aprazo de Deus. Jesus sempre se colocou na posição das pessoas, mesmo no meio de uma multidão, gente para todo lado, gritando Jesus, mas ele teve a sensibilidade, irmã Bernadette, de receber, sentir o toque de uma mulher que estava desesperada
um segundo de atenção dele. No meio de uma multidão, empurrado daqui, puxado de lá, quando uma mulher tocou nele, esperando que saísse virtude, ele para, se compadece. Quando Jesus para, todo mundo fala: o senhor parou por quê? O povo está andando, vai amassar nós. Não, eu parei porque alguém me tocou, e quando me tocaram, saiu de mim virtude, e eu sei quem me tocou. Alá, derromas, neca. Levanta a tua mão nesta noite. Alamanash, nerramalaba, sulicai. De mim saiu virtude nesta noite. Jesus disse: Alá, necamanai. Tenta tocar aí, Lamanash, derromanai. Porque o bom samaritano está aqui nesta noite, está se compadecendo da tua dor, da tua aflição. Um simples toque, não precisa nem ser no rosto, no braço, apenas nas vestes dele, não precisa mais, é apenas uma breve conexão, talvez segundos, milésimos de segundo, numa conexão intensa, para que Jesus possa liberar, se colocar no teu lugar nesta noite, liberar aquilo que ele liberou sobre a vida daquela mulher que estava com 12 anos com fluxo de sangue. Ei, quem sabe hoje, toca, Deus está cessando esse fluxo contra a tua vida. Quem sabe hoje Deus está cessando esse fluxo que tem atrapalhado a tua vida, esse fluxo que é contrário àquilo que você tem pedido a Deus, é contrário à tua fé, é contrário às tuas decisões, é contrário ao caminho que você decidiu andar. Quem sabe o Senhor hoje está te dando esta graça, essa bênção, e cessando esse fluxo que tem colocado você para baixo, que tem te desanimado, que tem colocado no teu coração dizendo que você não vai conseguir, que você não vai alcançar, que você não vai superar. Deus está dizendo: de mim saiu virtude. Recebe. Talvez você tenha que fazer um pouco mais, porque esta mulher tocou em Jesus no meio da multidão, mas teve um momento que um homem teve que gritar, teve que esbravejar, porque era muita gente, era muito longe, e às vezes nós temos que clamar. O cego Bartimeu, ele começou não só a declarar que Jesus era o Messias, mas ele começou a declarar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez você esteja clamando por essa misericórdia hoje, mas ele está aqui, o bom samaritano, para se compadecer de você, para tirar as escamas dos seus olhos, para você começar a ver uma nova realidade hoje, algo que você não conseguiu ver até hoje. Está 5, está 10, está 15 anos na igreja e ainda não conseguiu tirar as escamas dos olhos, mas hoje, se você clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim, Romanai, eu profetizo, todas as escamas vão cair e o teu olhar vai ser para o horizonte a partir de hoje. As suas vistas vão abrir para o olhar espiritual, porque às vezes a gente só vê o material, mas Deus quer que você veja o espiritual, porque primeiro vem o espiritual, depois Deus realiza o material. Começa a enxergar agora o sobrenatural, porque é no sobrenatural que você tem experiência com Deus, é no sobrenatural que você começa a ter algo que só Deus pode te entregar. Mas talvez você esteja vivendo como aquele religioso que estava há 38 anos sentado esperando um anjo descer para ele cair na piscina, mas ele era tão religioso que ele acreditava que para receber a bênção ele tinha que chegar lá sozinho, e ele estava na dependência de um anjo, um ser angelical. Deus te trouxe hoje aqui para si, porque ele tem se compadecido de você, porque hoje essa religiosidade que você tem vivido vai cair por terra. Tem gente vivendo uma religiosidade tão grande que não consegue tomar posse da vitória, que não consegue sentir o sobrenatural de Deus, porque está como aquele homem há 38 anos esperando por um anjo. Ei, querido, crente não espera por anjo, crente não espera por coisas estranhas, crente espera por Jesus.
Cristo espera pelo bom samaritano. Só Ele pode se compadecer de você. E sabe o que Ele está falando hoje aqui? Se você tiver fé, fica de pé no nome de Jesus. Fica de pé, fica de pé. Jesus disse para aquele homem: ei, se você crê, se você tem fé, pega a tua cama nesta noite. Ei, Deus está falando com você. Pega a tua cama. Ei, pega a tua vida. Ei, assume o teu ministério. Ei, Deus está falando com você. Se põe de pé na minha presença. Pega a tua cama, pega o teu ministério, pega a tua chamada. Ei, se posiciona na Managasébia. Ei, Deus está falando: ei, é hoje o dia, é hoje o momento que eu vou fazer as águas se mexerem. Mas você não vai precisar mergulhar, você tem que estar dentro delas. É como Deus manda Ezequiel, arrastado pelo anjo, caminhar pelas águas do mar do Espírito Santo. Ele andou no tornozelo, andou no joelho, as águas deram no lombo, mas de repente ele perdeu a sensibilidade. Ele andou, ele parou de andar, ele teve que mergulhar. Deus está falando: enquanto você não mergulhar nas águas do Espírito, Deus está falando: entrega tudo, mergulha na minha presença, mergulha, porque eu vou fazer um milagre. Deus está colocando aqui no teu lugar, sentindo a tua dificuldade, como bom samaritano, colocando para suportar as tuas dores, mas está sentindo tudo hoje. E Ele está dizendo: chegou o momento de assumir uma nova posição, uma posição dentro da tua casa. Ei, você chamou para ser sacerdote na tua casa, você governa e a irmã lidera. Quem governa é o homem. Irmã, chegou o momento de você deixar ele assumir a posição de governo. Você lidera, você administra, mas quem governa é ele, porque jugo desigual não prospera, é casa dividida. Ei, chegou o momento, Deus está falando: está na hora de ficar de pé e pegar a tua cama para o milagre acontecer. Assume a posição na tua vida financeira, assume aquilo que deve ser feito, organiza a tua vida. Deus está falando: põe a tua vida em ordem, porque o teu testemunho é a presença de Deus na vida dos teus amigos. Põe a tua vida no altar, organiza a tua vida financeira. Ei, Deus está falando: fica de pé, pega a tua cama e anda. Ei, deixa de ser religioso e assume uma postura lá no teu trabalho. Dá o testemunho de ser sal da terra, dá o testemunho de ser luz do mundo, dá o testemunho de fazer as coisas certas de forma certa. Pastor, mas é mais difícil. Não tem problema, mas você nunca vai ter problema, porque quando você faz as coisas certas no modo certo, pode ser difícil no momento, mas lá na frente o nome de Deus vai ser glorificado e você vai ser exaltado. Ei, pega a tua cama e anda e recebe o milagre nesta noite. Irmãos, alguém nesta noite que quer pegar essa cama e andar? Alguém nesta noite quer entregar a sua vida a Jesus? Alguém nesta noite que quer entregar a sua vida ao bom samaritano? Alguém nesta noite que quer se reconciliar com Jesus? Alguém nesta noite que quer viver essa experiência? Estenda suas mãos para cá. Senhor meu Deus, te agradecemos por esta noite. Obrigado, Senhor Jesus, porque esta semana nós vamos estarmos reunidos aqui em oração. Senhor Jesus, obrigado por cada vida, por cada família. Te agradecemos, Senhor, porque o teu Espírito se faz presente. Eu quero apresentar a tua igreja, a noiva do Cordeiro, lavada e remida pelo sangue do teu Filho amado. Eu quero apresentar a vida dos amigos visitantes e quero apresentar cada uma deles nas suas mãos. Efésios capítulo 3, verso 21 diz que as suas mãos são infinitamente mais poderosas do que nós possamos pedir, orar ou almejar. Então, Pai, como salmista ora
estende as suas mãos sobre a tua igreja. Cuida, zela, abençoa, santifica, livra do mal, do perigo, do acidente, da tragédia, do homem mau, do homem sanguinário. Abençoa teus filhos, ó Pai. Abençoa as famílias, os casamentos, relacionamentos. Abençoa os casais, os nossos jovens. Que as nossas crianças continuem crescendo em estatura, sabedoria, conhecimento e graça diante de Ti. Que o Teu olhar, Senhor, esteja voltado, o Teu olhar de amor, o Teu olhar, Senhor, que se compadece de cada um de nós, esteja voltado para a Tua igreja. Porque o Teu olhar, Senhor, nos comunica o Teu amor, a Tua graça. E Tuas mãos, ó Pai, venha nos afagar e nos abraçar. Porque nós amamos o Senhor como Pai e pedimos a proteção de um Pai que nos ama. Leva cada um de nós em segurança para os nossos lares. Nos abençoa para que essa semana, Pai, seja uma semana abençoada e produtiva. Abençoa, Pai, o trabalho dos seus filhos, os negócios, a vida profissional. Abençoa os celeiros dos seus filhos. Multiplica, Senhor, na vida deles. Que eles sejam sal da terra, que eles sejam luz do mundo. Que a Tua bênção, recalcada, sacudida, transbordante e sem medida, esteja sobre a vida de cada um deles. Na autoridade do nome de Jesus, eu oro e abençoo a Tua igreja. Todos digam amém. Adna, projeto especial para abençoar vidas. E a vitória é nossa. Vitória. Maranata. Palmas para Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e as eternas consolações do Santo Espírito seja com você e toda a tua família. Deus abençoe.